estou hoje aqui com a convidada, a Daniela Geber de Mello. A Daniela é coordenadora do NASF, aqui do governador Valadares, ela é assistente social, tem muita história para contar, né, Daniela? Considerando toda a experiência no NASF, aqui no VV, desde a sua implantação, no ano de 2018. Então, Daniela, na verdade é um bate-papo para a gente aprender com você como que foi essa implantação do NASF, que desde o início, aí você podia contar esse início, né, o projeto, o desenvolvimento. A gente sabe que nada cai do céu, tem que ter muito trabalho, né? A gente sabe que existem as portarias do Ministério da Saúde, mas se não tiver ninguém no município para desenvolver os projetos, a gente não teria um NASF hoje com tanto tempo de existência. Eu tenho certeza que vocês conhecem os resultados, sabem dos resultados do NASF VV. Então, a gente quer conhecer essa história sua, né, com toda essa prática que você tem. Já viu vários profissionais passando pelo NASF, né? Então, eu quero passar a palavra para você, fica bem à vontade para estar conversando com a gente. Então, boa tarde, né? Como já me apresentou, eu sou a Daniela Geber, eu estou na coordenação do NASF, né, desde 2006, e assim, eu acho que o NASF para mim é algo muito importante, porque foi meu crescimento profissional, né, e é uma equipe que eu tenho uma paixão pela atenção primária, pela saúde pública. Na verdade, eu comecei na saúde pública, eu tinha 17 anos e fiz a faculdade, continuei na saúde pública, então eu acho que é uma paixão, né? Então, eu falo muito apaixonada pelo trabalho das equipes de atenção primária, pela saúde pública do município. E a gente foi crescendo, a saúde do município eu vi crescer. Eu vi implantar mais estratégias de saúde da família e ainda, né, tive a oportunidade de implantar, né, entrar junto com a implantação do NASF, né? Vamos falar da questão do NASF, né? NASF-AB, né, é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Atenção Básica, né, é uma equipe composta por profissionais diferentes de áreas de conhecimento, que já sabem, que atuam junto com a estratégia de saúde da família, compartilhando as práticas em saúde e atuando diretamente no apoio às equipes na unidade no qual o NASF já está cadastrado. A gente sabe, né, eu acho que a primeira pergunta que todos estão fazendo aí, mas o NASF não acabou, né? Eu acho que a primeira coisa, o NASF não acabou, né? A gente hoje, o NASF é uma equipe que foi implantada pelo governo federal e tinha uma verba direta. Hoje a gente não tem essa verba direta mais, mas os municípios, eles podem continuar com as equipes multiprofissionais do NASF ou não. Valadares optou até o momento, né? A gente não sabe o nosso futuro, mas até o momento, permanecer com as equipes. Não teve nenhuma mudança ainda. Então, a gente, só para contextualizar aqui direitinho, o NASF em Valadares, o NASF no Brasil inteiro, né, foi criada pela Portaria 154, né, em 2008, e junto a gente, do NASF aqui de Valadares, também foi implantado as equipes. No início, nós implantamos 4 equipes de NASF. É uma equipe de atenção básica, né, e, portanto, tem responsabilidade junto com a equipe de saúde da família, pelo território e seus usuários. O nosso principal objetivo é ampliar a abrangência das ações, das estratégias, né, da atenção primária, bem com sua resolutividade. Quando foi implantado o NASF, antes da implantação, a gente criou uma equipe matricial, que era uma equipe que era responsável para fazer um diagnóstico de saúde, para ver o que a população precisava, qual que era a demanda maior da população, né? Então, foi implantado primeiro essa equipe matricial, com 4 profissionais da assistência social, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, na época. E a gente atendia 4 unidades de saúde, que era a Turmalina 1, 2 e 3 e Mãe de Deus. E era uma equipe muito tímida, né? A gente ainda, foi a primeira vez que a gente teve esses profissionais na atenção primária, então foi algo muito diferente e de desafio muito grande, porque ninguém entendia o que ia fazer, nem nós profissionais e nem a atenção primária. Então, era quase um ambulatório, né? Era só encaminhamentos de um lado e para o outro. Mas foi muito bacana, porque a gente
A gente conseguiu traçar um diagnóstico do que a população precisava, se era mais questão de saúde mental, era mais a questão da fisioterapia, no risco nutricional, ou era social, né? E a gente viu que era muito mais que isso. Por isso que o NASF, quando foi implantado em Valadares, a gente teve um trabalho muito bacana com as equipes de atenção primária para saber quais profissionais era necessário, né? Aí mais para frente eu vou falar quais profissionais que tem hoje. Hoje, né, como eu comecei a falar, tem essa pergunta, né, se o NASF vai continuar, né, pela portaria, a última portaria em novembro de 2019, né, agora, teve uma proposta nova de financiamento do NASF, né, então o NASF ele não recebe mais uma verba direta, mas o município ele tem autonomia de falar, eu vou continuar com as equipes ou não vou continuar. Aqui a gente continuou com as equipes, né? A verba direta que a gente recebia era um valor fixo, né, por cada equipe de NASF. Então isso prejudicou muito, né, a gente não receber isso. Então vários municípios acabaram realmente com as equipes por não poder manter financeiramente as equipes de NASF. Né? Aqui a gente ainda está mantendo, né, a prefeitura que está arcando com essa despesa, né, com o dinheiro geral, né, total que tem da atenção primária, né, arca com as despesas do NASF, né, mas a gente não sabe o nosso futuro, se algo vai continuar, se não vai continuar, a gente espera que sim, porque tem bons resultados. Então, como funciona, né, o NASF AB, né, aqui, especialmente em Valadares, os profissionais do NASF são membros efetivos, né, da equipe da atenção primária, atua de maneira integrada aos demais profissionais, então a gente não trabalha de forma de ambulatório, a gente trabalha em conjunto com a estratégia de saúde da família. Realiza atividades nas equipes, bem como atividades assistenciais diretas aos usuários, então a gente trabalha diretamente com os usuários, no atendimento, visita domiciliar, em grupos, né, que o nosso carro-chefe são os grupos, né, hoje paralisados devido à pandemia, mas é o nosso carro-chefe, são os grupos, e a gente também trabalha fazendo as capacitações da equipe, capacitando as equipes de atenção primária, né, o restante das equipes, que é a equipe básica, que são os médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, os técnicos, e a equipe da odontologia, que é a equipe da saúde bucal. A gente recebe demanda a partir de discussão compartilhada com as equipes, que apoia, e não por meio de caminhamentos interpessoais. A gente evita o máximo de trabalhar com aqueles papeizinhos lá, encaminho para o assistente social, encaminho para o psicólogo. A gente tenta o máximo que o profissional entenda, o restante da equipe básica, que a gente não trabalha dessa forma. A gente tem que discutir o caso. Então, até uma coisa que eu sempre uso, a gente não passa caso, a gente compartilha os casos. Esse é o nosso maior desafio, que tem profissional que não entende isso. Ele está tão acostumado com os ambulatórios, ele acha que o profissional especialista, ele tem que trabalhar em ambulatório, né, só naquela forma de encaminhamento, sem discutir, sem ter o trabalho de sentar e discutir o caso com o profissional. Só que a gente tenta sempre capacitar as equipes para entender que melhor para o usuário é entender que precisa ser compartilhado os casos, precisa ser discutido, fazer junto, né, trabalhar em equipe, mas é o nosso maior desafio. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma, mas não é fácil, né. Todos os profissionais do NASF devem estar disponíveis para suporte em situações programadas e também imprevistas, tal como situações de urgências. O profissional do NASF, vocês vão ver mais para frente, nós somos 6 áreas, categorias profissionais. Nós não ficamos, e atendemos uma quantidade de unidades muito grandes. Hoje, nós atendemos de 6 a 7 estratégias de saúde da família, cada equipe de NASF. E essas equipes, deixa eu passar aqui, acho que já é o próximo, e essas equipes, elas não tem como ficar todos os dias os mesmos profissionais nas unidades, né? Precisa fazer um trabalho de agenda.
Então, o NASF, nós somos modalidade tipo 1, né? Como eu disse, foi implantada em 2008, com 4 equipes. Atualmente, hoje, nós estamos com 11 equipes vinculadas a 61 estratégias da família. Então, essas 11 equipes atendem a área urbana e atendem a área rural. Hoje atende de 5 a 7 estratégias. Eu acho que só tem uma que atende 5 estratégias, o resto atende 6 a 7 estratégias de saúde da família. A área rural, a gente atende 5 estratégias de saúde da família, só que atende alguns outros distritos, que no total dá 21 distritos, pequenos distritos, não é distrito, existe um distrito e os outros são, como eles falam, córregos. Nós atendemos, então, 21 lugares, diferente uma equipe de NASF da área rural, que eu acho que é a nossa maior demanda e nosso maior desafio, que lá tem lugares que a gente vai de 15 em 15 dias, tem lugares que a gente vai uma vez no mês, né? Mas que também é o nosso, eu acho que um dos melhores trabalhos que a gente faz é na equipe na zona rural. A população é muito carente, então quando chega o carro do NASF, eles já ficam querendo ser atendidos, já procuram muito, não precisa nem da equipe dessa da família referenciar o caso para a gente, eles já procuram o livre espontâneo, sabe? A cobertura populacional hoje do NASF é 75,25%, né? A população atendida, em média, é 176.891 pessoas, mas isso é em média, tá? Na verdade, esse número hoje está um pouco reduzido devido à questão da gente não estar fazendo grupos. Os grupos, nossa maior demanda são de grupos. Os profissionais hoje que compõem o NASF daqui de Valadares são fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, profissional de educação física e farmacêuticos. Essas 6 áreas que compõem o NASF daqui de Valadares. Em outros municípios, existem outras categorias, né? Mas essas categorias foram selecionadas ouvindo a demanda da estratégia da família, ouvindo os profissionais da atenção básica, o que naquele momento, quando estavam formando as equipes, quais profissionais que eles mais necessitavam, quais são as demandas maiores. Então, esses profissionais, para a gente chegar nesses profissionais, foram feitas esse diagnóstico, para saber qual a maior demanda das unidades que eles tinham no momento. Até hoje, né, a gente continua com essa estrutura, porque a gente não consegue colocar outro profissional. Se fosse pensar hoje, a gente precisaria de fono, precisaria de outros profissionais, como fono, como terapeutas ocupacionais, que eu acho que tem uma demanda grande, mas a nossa maior demanda ainda é essa desses profissionais, né? Mas se pudesse ampliar, a gente ampliaria para mais profissionais hoje, que hoje nós temos demanda para isso. Essas são as unidades que a gente atende, né, da equipe do NASF. A gente divide por número, né, NASF 1, aí tem a quantidade de unidades, Santa Helena 1, Santa Helena 2, e assim vai, NASF 2, NASF 3, NASF 4, essas são as regiões que a gente atende, até o NASF 11. O NASF 11, como eu disse, é a área da zona rural, que aí pega Chonim, Paca, Goiabal, Pontal e Itapinoã, e cada um desses atende um número grande de população, né, que são umas regiões pequenas que tem perto desses distritos, daqui de Valadares. Durante esses 13 anos de atuação, né, o NASF no município passou assim, por mudanças, várias mudanças no processo de trabalho, para a gente adaptar a realidade das estratégias, né, e a demanda que a população apresentava. Então, foram anos, né, que a gente começou de uma forma, hoje eu falo que a gente hoje tem um trabalho muito mais estruturado, muito mais reconhecido, devido a essas mudanças que a gente foi fazendo. A gente vai vendo nossos erros, que a gente comete mesmo, né, não é fácil atender uma população grande, quando a gente atende, e as próprias estratégias da família de Valadares, né, historicamente, foi mudando também as demandas, então o NASF também teve que passar por mudanças. No início, a gente focava muito mais em grupos. Hoje a gente percebe, e devido à pandemia também agora, que a gente não tem como nem ficar fazendo os grupos que fazia. Então, a gente tem atendido muito mais no individual, em visitas domiciliares, em doação direta das unidades, do que a realização de grupos, né? Então, o processo de trabalho do NASF, ele teve que sofrer mudanças.
ele teve que atuar mais. Hoje eu falo que o NASF é muito mais atuante, ele é, o profissional do NASF é referência hoje nas unidades, não é só um enfermeiro, só um médico, ele sabe que tem um profissional de assistente social na segunda-feira, na terça-feira, então eu vou naquele dia procurar. Então, hoje a população tem mais esse acesso, eu acho que melhorou muito devido a isso, né, mas como a gente vai poucas vezes na semana em cada unidade, devido à atuação em várias unidades de saúde, né, mais de uma, então fica difícil, né, então não é todos os dias que o profissional, por exemplo, assistente social ou fisioterapeuta, vai estar naquela unidade, mas um dia na semana, né, acho que no máximo 2 que a gente consegue atender, a gente vai estar presente naquela unidade durante a semana, mas na semana, toda semana tem um profissional do NASF em cada unidade. Os avanços da atenção primária, né, que a gente teve com o NASF, foi o aumento da capacidade de resolutividade, ampliação da oferta de ações, né, antes as unidades eram mais a questão médica, as pessoas iam para o médico, né, e hoje a gente consegue ampliar essas ações com vários profissionais, com a realização de atendimentos de outras categorias, né, também com a criação dos grupos, as práticas integrativas, que nós também temos várias ações em práticas integrativas hoje na cidade, que eu vou falar para vocês mais daqui a pouquinho. Um maior número de atendimentos, né, as ações são mais voltadas no foco do usuário, né, que passou a melhorar, né, as condições de saúde e qualidade de vida. A gente consegue acompanhar essa população, né, desde o nascimento até uma fase mais adulta, né, e nós atendemos um público geral, desde criança, adulto, mas nosso maior público são os idosos. Nosso número de idosos é bem grande na cidade e é o público que mais vai nas unidades, que mais está presente nas unidades, né, então eu acho que é o nosso público maior, é o público idoso, né, e que eles morrem de saudade da gente de ver nos grupos, até triste, sabe? Agora a gente está com algumas modalidades para tentar conseguir atender eles, a gente está fazendo grupo online, mas, assim, a nossa população é carente, então muitos não têm acesso, então é difícil. E quem tem acesso, às vezes, não sabe usar os aparelhos, né? Não sabe ligar uma internet, não sabe usar um Meet, um programa desse. Aí, o que a gente faz? O profissional vai sair lá da unidade, vai lá na casa do usuário e ensinar como é que usa. Então, dá um trabalho, mas é gratificante, né? Então, os grupos têm dado resultados. Então, a gente sempre tem que mudar o nosso processo de trabalho, né? Chegou a pandemia, vamos mudar de novo. Então, nós estamos mudando de novo. E assim vai. Você quer fazer alguma pergunta? Sim. Você falou em reconhecimento, né? É interessante esse avanço que você acompanhou aí ao longo de todo esse tempo. Eu achei bem interessante essa questão de compartilhar casos, né? Não passar casos. Realmente, a gente fala tanto em referência e contra-referência, mas é tão difícil a gente ver isso bem organizado, né? Acaba que fica cada um apagando o seu incêndio ali, o seu trabalho pontual, e esse trabalho em equipe que você bem colocou é extremamente importante. E esse ponto do reconhecimento, Daniela, eu acredito que você tem hoje um reconhecimento não só da população, mas dos profissionais da equipe também. Como que você consegue medir esse reconhecimento ao longo desse tempo, em relação à equipe? Eu vejo que a gestão está valorizando, né, está mantendo as equipes do NASF. Como que você consegue trazer esse reconhecimento de uma forma objetiva? Tem algum instrumento que vocês avaliam satisfação da equipe ou dos usuários? Como que vocês têm feedback em relação ao trabalho do NASF hoje aqui em GV? Então, a gente não tem nenhum instrumento hoje de avaliação. Eu acho que é algo que falta até mesmo nos nossos trabalhos, uma avaliação de alguma, né, da gestão, né? A gente tem o feedback dos profissionais, né? Hoje, quando o profissional, eu fico sem um profissional uma semana, que já veio atestado, o tempo inteiro vem a demanda para coordenação. Olha, eu estou sem psicólogo, não tem como a gente ficar sem psicólogo. Vocês vão mandar outro? Eu estou sem fisioterapeuta na região. Você vai mandar outro? Então, faz falta, né? Faz falta.
faz falta, né? Porque eles ficam sem com quem referenciar o caso, com quem compartilhar aquele caso. Então, hoje, assim, o feedback é direto dos profissionais da atenção primária, seja o médico, seja o enfermeiro, as outras coordenações, a gente percebe o reconhecimento. Tudo que vai ser feito não deixa de discutir com o profissional do NASF. Nada é feito aqui, é separado, né? Hoje, eu falo que muito mais reconhecido, que, como eu estou dando desde o início, a gente era deixado de lado nas programações, né? Hoje nada fica sem programar, sem conversar conosco, né? Ou seja aqui na coordenação, ou seja na atenção primária, né? Eu vou te falar que não é fácil, foi uma luta, né? E até hoje, os profissionais, eles passam por situações ainda de aceitação, mas tem tantos anos, é ainda assim, né? Acaba que a gente fala que a gente mexe na caixinha do outro, sabe? A gente incomoda, porque acaba que a gente pede mais, a gente traz mais demanda para a unidade de saúde. E aí tem algumas pessoas que vão incomodar. O profissional está aqui, eu vou ter que procurar demanda para ele, ou eu vou ter que, vai vir mais pessoas para ser atendido, né? Então isso incomoda um pouco. Hoje está mais fácil isso, né? As pessoas estão entendendo a responsabilidade que tem com o usuário. A gente tem muito isso, das pessoas entenderem qual que é a responsabilidade dele na atenção primária, né? Essa continuação do cuidado, a responsabilização do usuário, né? Essa corresponsabilização. E é muito mais fácil quando eu tenho uma equipe de apoio que eu vou poder compartilhar, que eu vou poder corresponsabilizar. Não fica só para mim, né? Eu falo assim que uma das quando a gente vai pensar no perfil do profissional de saúde para a atenção primária e para o NASF em geral, ele tem que saber trabalhar em equipe, e ele tem que saber que ele não pode trabalhar sozinho, que é impossível fazer qualquer coisa para o usuário, para ele ser melhor atendido em todas as suas demandas, né, que a demanda dele não é única, não é uma só, que se ele está doente por uma situação de saúde, porque teve outros desdobramentos antes, algumas outras situações que levou a ele ficar doente, que pode, talvez, não ter, vai ter outras situações na família, e vai precisar de outros profissionais. Então, o que eu tenho que entender é que eu tenho que trabalhar em equipe. É a primeira coisa, sabe trabalhar em equipe, né? Você sabe escutar, sabe ouvir, que é isso que a gente precisa, né? E isso é uma das principais procuras que a gente tem. Quando a gente percebe que o profissional ele falta isso, então isso trabalha todo um processo. Quando vai um profissional lá que não sabe trabalhar em equipe, que ele não é proativo, não é dinâmico, eu falo que o NASF tem que ser dinâmico. Se não for dinâmico, você tem que inventar moda, eu falo, sabe? Você inventa moda todo dia, porque essas situações a gente chega para trabalhar de uma forma, mas no meio do dia a gente tem que inventar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Acontecem situações novas todos os dias e todos os momentos, né? Ou é falta de um material, então eu vou ter que criar, então eu tenho que ser criativo, né? A fisioterapia mesmo, gente, nossos fisioterapeutas, eles não têm materiais, a gente trabalha, eles falam para eles, você trabalha só com as mãos, né? Então, aí a gente precisa de alguma coisa, aí eles fazem lá um pezinho, né, com garrafa PET, com areia e outras coisas que eles fazem, que eu fico assim, gente, como é que vocês fizeram isso? Eu fico impressionada quando eu vejo, né, e como eu falo que sou orgulhosa demais da minha equipe de NASF. Tudo que a gente fala para eles assim, gente, olha, eu estou precisando de fazer uma coisa diferente, eu estou precisando, a gente está com um desafio tal, eu preciso de vocês na vacina. Eu nunca recebo não. Eles são motivados, sabe? Então, eu tenho muito orgulho da nossa equipe hoje, sabe? A gente está com 58 profissionais. Se eu falar para você assim, eu tenho que eu tenho dificuldade demais, eu peço alguma coisa, eu vou estar mentindo. Eles falam que eu sou muito exigente, que eu sou muito chata, eu escuto muito isso, mas eu acho assim, que acaba que eu passei por tantas equipes, né, eu já sei algumas coisas, a gente consegue conversando com jeitinho, mas eu não recebo não. Então, minhas equipes são ótimas, meus profissionais são excelentes, eu falo assim que a gente só tem uma coisa na vida, só um nome. Então, se eles trabalharem bem aqui, outras pessoas estão dentro. Então, esse é meu discurso sempre.
olha, se você trabalha bem aqui, outras pessoas estão vendo, vocês lidam com várias pessoas, e você não sabe quem é o outro que está do seu lado amanhã. Quem vai ser ele? Ele pode ser o secretário de saúde, ele pode ser seu coordenador futuramente, né? Eu mesmo me dou conta, né? Eu hoje estou aqui, né? Estou tentando fazer um trabalho que não é fácil, né? Mas outras pessoas vão passar por aqui e vão sair de lá da ponta também, né? Ou o coordenador da ação primária, ou o secretário de saúde. O secretário de saúde também estava na ponta, né? Assim, já trabalhou na ponta. E a gente sempre fala, e olha, ele vai falar assim, olha, eu trabalhei com fulano, então fulano é bom, né? Então eu sempre falo assim, ó, que a gente tem é nome. Então você pode entrar de qualquer forma, com indicação política, você pode entrar com alguém que conseguiu um trabalho para você, mas permanecer, ser indicado para outros trabalhos, só vai depender de você, né? Então sempre tem esse discurso, eu acho que dá certo, sabe? Os profissionais são excelentes. Então, assim, o NASF, ele passou por vários desafios, a gente tem passado ainda, mas a gente cresceu muito, né? E quando veio assim, o NASF vai acabar, e quando falam isso, meu coração dói, porque a equipe dá certo, né? As equipes do NASF dá certo. Hoje, eles fazem muito pela atenção primária, né? Então, tudo que tem, chegou vacinação, gente, não tem pessoas para trabalhar. A gente deixa o que nós estamos fazendo, a gente para o nosso serviço e vai atender aquela demanda daquele momento, porque a gente sabe que precisa. A gente sabe que a unidade de saúde sozinha ela não vai conseguir. Então, a gente vai, sim, para as filas de vacinação. Mas isso não é um serviço seu, isso não é um serviço de assistente social. É sim, nós estamos ali para dar suporte àquela equipe. E se é uma demanda da população naquele momento, por que eu não vou para uma fila ajudar no cadastramento de uma população? Eu vou, e todos nós, a gente não tem esse problema, tem esse mesmo pensamento, né? Eles não chegam e falam assim, Dani, não dá para fazer isso não é o meu trabalho. É claro que eu não vou pedir nada que além, né? Não vou pedir algo que vai passar muito do fazer profissional. Está ali ao nosso alcance, a gente tem que apoiar. Eu acho que é por isso que tem dado certo, né? Assim eu acho, né? Mas a gente falta muita coisa. A gente quase não tem muito espaço nos territórios, né? A gente utiliza muitas vezes espaço da comunidade. Quando a gente tinha os grupos mesmo. Nossos grupos davam 50, 60 pessoas em um grupo. E aí a gente utilizava o espaço da igreja, porque a gente não tem, as unidades nossas são muito pequenas e sem estruturas. Então, a gente tem isso, a gente às vezes não tem sala para atendimento, às vezes a gente falta material como mesa, armário, né? Mas aí tem profissional meu que fala assim, Dani, a gente está sem sala porque precisou para outra coisa, mas eu estou atendendo debaixo da árvore, mas eu estou atendendo, não vou deixar de atender, porque a população precisa. Eu sempre tento falar isso e falo, eu estou também na coordenação da Coremu, da Residência Multiprofissional, né? E eu falo que é um ganho também para a gente, porque isso fortalece as classes que tem hoje no NASF, né? Porque são todos que estão no NASF hoje, mais enfermagem e odontologia. E aí eu sempre falo, olha, eles reclamam, os residentes, Daniela, mas a gente não tem sala, a gente não tem estrutura. Eu falei assim, deixa eu te falar, mas não dá para você atender? Você consegue conversar com a população? Você consegue atender? Consigo. Então, é isso que é importante. Às vezes você não tem uma cadeira, uma mesa, você não tem um espaço, mas na unidade tem um espacinho debaixo de um lugar que dá para você atender e o paciente vai sair satisfeito, é o importante. Né? Porque a gente tem que pensar nisso. A população ele tem que sair, ele tem que ser atendido, ele tem que ser acolhido de alguma forma. Mas não é fácil. A gente recebe muita queixa também, né? Mas somente os residentes agora. O residente ele é mais exigente, né? Eles formaram de pouco tempo, então eles são bem exigentes. Mas tem dado certo. A gente tem caminhado. Muito interessante, Daniela. Aproveitando essa questão do perfil que você falou, dos profissionais, da versatilidade, né, de lidar com a realidade, você já está há um bom tempo na gestão do NASF, desde 2016. Você falou do perfil do profissional. E o perfil da gestão? Você estava na assistência e, por algum motivo, você virou gestora e com um perfil para permanecer, porque você tem que administrar conflitos, lidar com vários problemas, são várias equipes, uma abrangência muito grande, uma logística complexa, né? Qual que é o perfil para gestão disso tudo que você considera importante? Que nossos alunos um dia serão gestores, a gente espera, né? Eles serão coordenadores de serviços, empresários, enfim, a gestão ela tem um perfil
que é importante a gente estar falando disso também, né? É claro que cada um tem um perfil, mas esse perfil de gestão é necessário também nas equipes, né? Então, eu acho que a primeira coisa é mediação de conflitos, porque a gente lida com personalidades diferentes, né, e conflitos o tempo inteiro com profissionais diferentes, com equipes diferentes. Né? Na estratégia de saúde da família são 3 equipes: equipe de atenção primária básica, equipe de saúde bucal e equipe de NASF. Né? Então, primeira coisa, eu acho que mediação de conflitos, né? E, claro, a liderança, né? Se você tem que ter a habilidade de liderar, né? De uma forma passiva, né? Sem ser autoritário, saber ouvir. Eu acho que saber ouvir é tudo, né? Reclamação chega aqui sempre de usuários, de outros profissionais, mas nós temos que ouvir o outro lado, temos que, a primeira coisa, ouvir o nosso profissional, né? E de verdade, assim, defendê-los, porque não é fácil, né? Então, às vezes eu falo assim, às vezes vocês estão errados, mas eu defendo, mas depois eu puxo a orelha, mas eu defendo, né? Mas mediação de conflitos, eu acho que no nosso caso aqui, eu acho que você tem mais que ter, sabe? E paciência, né? Muita paciência. E buscar sempre coisas novas, estudar. Não dá para você formar e pensar assim, já formei e vou ficar ali parado, não vou me atualizar, não vou acompanhar as portarias, não tem como, né? Você sempre tem que se atualizar, sempre você tem que procurar estudar, né? Participar, ser mais participativo, seja lá dentro das unidades, ou com os usuários, porque a gente tem que saber o que a população precisa. Não adianta a gente pensar que está aqui, na hora de uma sala, que a gente vai saber tudo. É impossível. Se eu não for até as unidades e ver como o que está acontecendo, ver a realidade, eu não vou conseguir planejar nada. Né? E ouvir a demanda deles, né? Tanto dos usuários quanto da nossa equipe. Eles que estão mais próximos. Então, a gestão, não adianta a gestão pensar que vai planejar algo vindo só de cima, não vai acontecer bem. Né? Se você não ouvir qual é a realidade deles. O que a população precisa? O que o usuário precisa? Né? Eu acho que me ajudou muito, né, da Federal, foi o PET. Né? Como eu participei do PET, eu acompanhava algumas alunas também, e como elas faziam esse trabalho, né, pelo menos, não mesmo ano passado, mas em 2019, né, 2018, 2019, como a gente acompanhou o PET na comunidade, a gente fazia reuniões com a comunidade e eu pude acompanhar, é o melhor momento. Eu acho que toda pessoa que está na gestão, ele deveria participar, para ouvir a comunidade. Então, a gente sabia o que a comunidade precisa. Então, não adianta a gente fazer um planejamento, ou vem uma coisa do federal ou do estado, sem fazer um planejamento junto com a ponta. Eles precisam participar. Então, tem que ser aberto, né? Aberto a ouvir, ser mais democrático, né? Não achar que sempre está certo, né? A gente precisa desse trabalho em conjunto. Eu acho que saber ouvir é tudo, né? Bom, Daniela, pode continuar, vou deixar você falar. Isso tá ótimo, bom que você pergunta. Bom, aí eu coloquei só mesmo para conhecimento, né, os dados 2020. Eu acabei não conseguindo fechar para trazer para vocês, eu trouxe os 19, que já tinha um relatório pronto, só para entender um pouco antes da pandemia, né, porque depois da pandemia esses números diminuíram bastante, porque a gente já focado, né, mais na questão questão do coronavírus, né, de vacinação, de atendimentos mais de urgência, então esses números diminuíram muito. Então, assim, em 2019, no ano inteiro, a gente teve 61.954 atendimentos individuais, isso, né, das 6 categorias do NASF, 30.962 atendimentos domiciliares, atendimento de auriculoterapia, que é a prática integrativa, a gente teve 22.280,
Todas as equipes de NASF, a gente faz auriculoterapia. Está parada agora também, devido à onda vermelha, que a gente parou, né, porque é muito contato, é muito próximo ao paciente, então a gente não está fazendo, mas é algo que tem mais procura em todas as unidades de saúde, é a auriculoterapia. A população, ela aderiu bem, ela se sente bem fazendo o procedimento. Então, cada equipe de NASF tem, no mínimo, uma pessoa que faz auriculoterapia. Então, a gente tem muitos atendimentos de auriculoterapia. Eu destaquei aqui a prática de grupos, né, que no ano de 2019 a gente realizou 3.172 grupos, né, diariamente nós temos, em cada equipe a gente realiza mais ou menos 6 grupos diários, né, só no momento agora está paralisado, os grupos online está sendo muito pouco, né, 1 por dia, mais ou menos, em cada equipe, né, das 11, menos a equipe de zona rural que não tem grupos, mas está fazendo salas de esperas, essas orientações mais, de uma forma geral, mas não em grupos operativos. Total de usuários atendidos nos grupos foi 86.060 pessoas, né, que participaram dos grupos durante o ano, né, mas isso é média, eu acho que pode ter dado mais um pouquinho. As classes integrativas, né, que a gente tem hoje, trabalho interativo complementares, produzem qualidade de vida e são utilizadas tanto para tratar doenças, principalmente doenças crônicas, bem como atuam na prevenção de doenças, promoção e manutenção da saúde, e se alinham às diretrizes de saúde da Organização Mundial de Saúde, né. Um dos pontos fortes do NASF são essas PICs hoje, né, como eu disse, e o que a gente mais da atuação é a auriculoterapia, que tem em todas as unidades básicas de saúde, tem alguém que faz a auriculoterapia através do NASF. Ofertamos também arte-terapia, que são nossos grupos de geração de renda, meditação, tem os 2 profissionais que fazem essa técnica de meditação, temos uma profissional que faz yoga, temos terapia comunitária, que eu acho que mais ou menos 4 profissionais que fazem, dança circular e musicoterapia. Essas são as práticas integrativas que a gente faz. Esse restante, a terapia, a meditação, não tem todas as unidades, né? Porque eu tenho 1 ou 2 profissionais que realizam a técnica. Agora, a auriculoterapia tem todas as unidades básicas de saúde de Valadares. A gente oferta em todas. As principais atividades realizadas nas estratégias pelo NASF, né, são atividade física e prática corporal, né, que é realizada pelo profissional de educação física, e fisioterapeutas também realiza a prática de alongamentos, com os grupos também, mais focada na questão da dor, né, para aqueles usuários idosos que não conta de fazer uma atividade física, né, aí fica por conta da fisioterapia, que era algo que a gente tinha, assim, muito bacana, né, que dava, às vezes, 50 pessoas em um grupo, mas que, infelizmente, está paralisado os grupos presenciais. Aí a gente está fazendo essa prática online. Quem está fazendo essas práticas são os profissionais de educação física. O fisioterapeuta agora, ele está mais focado na reabilitação, e mais reabilitação pós-Covid, que a gente tem realizado agora nesse momento. Aí tem as ações de reabilitação, né, que é realizada pelo profissional de fisioterapia. Também, claro, que os profissionais também têm as questões de reabilitação, né, na parte nutricional, psicologia, mas a reabilitação em si é o fisioterapeuta, né, a redução de capacidade e deficiências, como essa melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo a sua inserção social, combatendo a discriminação, ampliando o acesso ao sistema de saúde. Né, a gente hoje está muito focado no pós-Covid, a gente está tendo bastante atendimento no pós-Covid, os profissionais, a gente faz uma busca ativa, né, aquelas pessoas que tiveram alta hospitalar, então a gente faz busca ativa, faz uma avaliação, e se houver necessidade, o profissional fisioterapeuta vai fazer reabilitação ali, ou domiciliar, ou seja, na unidade de saúde. A demanda está bem grande, né, porque a gente está tendo muitas internações e muitos pacientes com sequelas. Então, está tendo um resultado muito bacana também da equipe. Os profissionais da equipe também participam desse reabilitação pós-Covid,
né, quando há necessidade, mas quem está administrando isso, gerenciando mesmo, é o profissional fisioterapeuta. Ações de alimentação e nutrição, né, que é a promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases de vida. Quem faz, né, essa parte é a nutrição, que acompanha os pacientes nas unidades, os usuários, desde a gestação até a fase adulta, idosos, né, a gente faz esse acompanhamento nutricional. A gente também realizava os grupos de nutrição, né, para perda de peso. A gente não atende nas unidades essas, eu quero emagrecer 2 quilos, 5 quilos. Não era esse nosso objetivo. Mas como a população tinha uma demanda muito grande, a gente realizava grupos grandes. Aí esses grupos, quem realizava era o nutricionista para essa perda de peso, né? Mas e aqueles pacientes com outras comorbidades, aí fazia um atendimento mais individualizado, né, que ele precisava, requer mais uma atenção maior, então era mais um individual, né, e outras demandas apresentadas, né, pela unidade de saúde. Ações de saúde mental, né, atenção dos usuários familiares em situação psicossocial, doença mental, a gente tem na comunidade, né, nem da Adares, uma quantidade de pessoas em transtorno mental muito grande, né, então a rede, a atenção primária, ela é responsável pelos casos leves e moderados, né, essa responsabilização, a gente precisa atender, a gente precisa acompanhar esses pacientes, e em caso de que esse paciente seja, né, em grau mais elevado, né, ele encaminhado para a rede secundária ou rede terciária, né, mas também a gente continua acompanhando. É um serviço que funciona bem, a gente tem a rede de saúde mental que tem funcionado bem, a gente tem uma comunicação bacana, né, e a gente trabalha em conjunto com o NASF. Hoje, a equipe do NASF, mais voltado ao assistente social e o psicólogo, ele faz parte da rede de saúde mental do município, e ele que é responsável pelo encaminhamento e acompanhamento desses casos de saúde mental no município, né, dos casos leves, moderados, ao grave, né, que ele vai continuar acompanhando depois que esse usuário retorna para a atenção primária, né, a continuidade do cuidado. Ações de serviço social, né, ações de promoção da cidadania, da promoção de estratégias que fomentem e fortalecem as redes de suporte social, uma integração para o serviço, o território e os equipamentos sociais, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais na comunicação e corresponsabilização do cuidado. A questão do serviço social hoje, eu falo que eu não consigo, não vou puxar sardinha não, mas eu não consigo ver a unidade de saúde sem assistente social, né? As demandas sociais hoje são gritantes, né? A população, ela requer um profissional habilitado que vai conseguir encaminhar, que vai conseguir conduzir algum caso, né? E orientar nas suas demandas, né? A gente é referência, né, para os outros centros, né, seja saúde mental, seja para outras redes da Secretaria de Assistência Social, como CRAS, CREAS, Ministério Público, Conselho Tutelar. Então, o profissional assistente social acaba sendo referência desses órgãos, né, de outras secretarias, de outros serviços, para acompanhamento, né, desses pacientes que estão em alguma situação de vulnerabilidade social. É um trabalho, assim, bem puxado, mas bem interessante também a atenção primária. Assistência farmacêutica, mais voltado, né, voltado para as ações do farmacêutico, no NASF, ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, no âmbito individual e coletivo, tendo o medicamento como um insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional. Então, a gente está voltado ao trabalho do farmacêutico, mais aquele trabalho de orientar a população o uso correto da medicação, de acompanhar esses pacientes na entrega, né, e acompanhamento de insumos de insulina, né, insulinas dependentes. A gente tem um projeto muito bacana da farmácia que chama Medicamento em Casa. Esse projeto, o que a gente faz? A gente leva a medicação até a casa daqueles pacientes que não conseguem ir até uma farmácia básica buscar esse medicamento. Então, temos idosos, pessoas acamadas, pessoas que às vezes não têm nenhum familiar, eles trabalham o dia inteiro,
né, ou que ele não tem condição. Então, a gente realiza esse trabalho de levar essa medicação, de ensinar essa população como usar esse medicamento. Né? Ou as outras pessoas, membros da equipe, também auxiliam nesse trabalho, mas o farmacêutico é ele responsável. Então, eu já até acabei falando algumas coisas, as atividades envolvidas pelas equipes do NASES, né, são ações mais preventivas, né, ações de promoção de saúde, atendimento individual direto ao usuário, atendimento em grupos, atendimentos domiciliares, né, que é aquele atendimento na casa do paciente, do usuário, atendimentos compartilhados. Atendimento compartilhado é aquele atendimento que é o atendimento em conjunto, por exemplo, entre o médico e o fisioterapeuta, eles estão trabalhando, atendem juntos, esse é o atendimento compartilhado, grupos operativos, práticas obrigatórias complementares, né, que eu já citei, articulação com outros serviços da rede e com equipamentos sociais do território. A gente não trabalha sozinho, isso a gente não iria conseguir também, né. Aqui são algumas fotos dos trabalhos que a gente realiza, né, grupo de apoio à saúde mental, a demanda do psicólogo é muito grande, então a gente tinha um foco muito grande no grupo, hoje está paralisado, está tendo alguns grupos online, em algumas unidades, mas é bem mais complicado fazer os grupos online, devido esses pacientes às vezes não têm acesso à internet, ou mesmo não consegue uma capacidade mesmo para acompanhar esses grupos online, sabe? Então, a gente tem feito mais um trabalho individual nas unidades de saúde. Grupo com crianças, né, hidroginástica, grupo de caminhada, a hidroginástica era realizada em parceria com a comunidade também, a gente tem alguns convênios com clubes para realizar essa hidroginástica, a gente não tem, né, piscina nas unidades, então a gente tem convênio com alguns clubes da cidade, também paralisado agora, né, grupo de geração de renda, auriculoterapia, grupo de alimentação saudável com nutrição, grupo de atividade física, elas sempre cheios assim, sempre bem cheios, grupo da fisioterapia, né, grupo de alongamentos e fortalecimento, também feito pela fisioterapia, e esse é o projeto de medicamento em casa, né, que está a farmacêutica separando a medicação todo para o usuário. Atendimento individual, né, realizado, aqui tem até a fisioterapeuta que está atendendo, a fisioterapeuta nossa, grupo antitabagismo, grupo saúde na escola, né, quando as escolas estão funcionando, a gente também está dentro das escolas acompanhando as crianças, o desenvolvimento das crianças. A gente sempre realizou, em todos esses anos de NASF, alguns passeios com os usuários, no parque municipal, eventos, né, que era algo que, muito bacana, né, como os grupos, eles têm uma rotina, toda semana encontrava 2, 3 dias na semana, então, essa questão do convívio, né, era muito grande, né, e era o momento que os usuários tinham de estar perto um do outro, de conversar, de fazer algo para a saúde deles, e era um momento muito bacana. Então, a gente encontrava com esses pacientes durante a semana, e sempre assim, uma vez no mês, a gente fazia algum tipo de passeio com esses usuários, que é muito bacana, ou algum evento nas unidades. Bom, acho que falei muito, né? Se quiser fazer alguma pergunta. Mas é isso. Sim, Daniela. Algumas perguntas. Sim. Você disse que o transporte para os profissionais da zona rural, ele existe, né? Um transporte para os profissionais da equipe. E como que é esse transporte aqui na área urbana? Porque são 7 equipes da família, né? Tem que ir para a praça, tem igreja. Como que é esse transporte? Então, você vai fazer essa logística na prática, como que tem funcionado? Na zona rural, a gente tem um carro, né? O carro não é do NASF, é um carro que é cedido para atenção primária, né? E esse carro leva esses profissionais nesses locais da zona rural, que é longe daqui. Nas equipes, nas outras equipes, no NASF, a gente não tem um carro. O profissional vai por conta própria.
Então, a gente faz uma agenda certa, né? Toda segunda-feira, o profissional vai para aquela unidade, na terça já vai para outra, né? Na verdade, assim, segunda de manhã para uma, segunda à tarde para outra, porque senão a gente não consegue atender todos durante a semana. E o profissional faz o deslocamento com o próprio bolso, né? A gente não tem esse carro para deslocar esses profissionais. E até da zona rural a gente tem dificuldade, porque às vezes o carro quebra, às vezes a gente fica sem carro, e o profissional acaba não podendo ir para a zona rural, né? Ou em alguns lugares mais próximos, ao Chonim, eles vão de ônibus. Mas aqui dentro da cidade, os profissionais fazem esse transporte realmente muito particular, a gente não oferece esses transportes, não. Fala que eles gastam muito, né? Porque acaba rodando muito e acaba gastando muito no próprio bolso. Verdade. Uma outra pergunta, Daniela, a questão da vigilância epidemiológica, você falou de dados, de informações, como que é a atuação do NASF com a vigilância epidemiológica para subsidiar o planejamento das ações? Tem algo estruturado nesse sentido, de se usar os dados epidemiológicos para o planejamento das ações? Como que é isso? Então, a gente utiliza alguns dados, né, que são fornecidos pelo setor, né, da epidemiologia, que eles repassam para a gente como dados de dengue. Então, a gente foca nossos trabalhos, aquela região está com muito foco de dengue, então a gente vai trabalhar em cima daqueles dados. Mas eu vou te falar que esse trabalho é muito, muito ruim. Essa conversa entre o setor de informatização, né, de coleta de dados com atenção primária, a gente vê que não é um trabalho tão eficiente, assim, né? A gente sente essa falta e os próprios profissionais também, acho que não procuram tanto, né? Então, nossos diagnósticos, a gente tem feito até agora o diagnóstico estacional das unidades de saúde, através da residência, que é um trabalho da residência, eu acho que tem melhorado bastante e para nós entenderem a necessidade de fazer esse planejamento em cima dos dados, né? Mas a gente tem muita dificuldade, né? Eu vou te falar que não é fácil, né? Até mesmo, para você ideia, o profissional da atenção primária hoje, notificar é um trabalho muito grande, porque ele deixa de notificar, ele esquece de notificar. Então, a gente sempre procura, né? Eu sempre tento trabalhar com o NASF, com essa demanda, mas não é uma rotina na atenção primária nossa, é algo bem deficiente, sabe? Trabalhar, eu falo que a gente tem que saber trabalhar mais o projeto de território, né, singular de território, mas é algo que eu acho que a demanda não deixa, sabe? A demanda é tanta que nos engole no dia a dia, mas é algo deficiente mesmo que a gente tem na atenção primária, de forma geral, infelizmente. Você falou uma coisa que pode levantar a questão da universidade, né, Daniela? Como que você acha que a universidade tem os estágios, né? Agora você está em uma residência. Como que tem sido essa relação das universidades, que não é só a UFJF, a gente sabe que tem outras universidades com parceria aí com o município. Como que você vê essa relação? Você citou o PET, né, que o PET contribuiu para vocês. Como que você relaciona as universidades, o ensino com a assistência, ao mesmo tempo ajudando a gestão do município? Olha, eu acho muito positivo, né? A gente teve muita contribuição com o PET, saúde, com os estádios realizados, só que o que eu percebo que não tem continuidade. A universidade vem, aquele momento é muito bacana, a gente realiza um trabalho muito bacana, mas eu acho que fica muito só naquele momento. A gente não continua. Então, é algo que eu acho que precisa ser melhorado, né? A gente não dá continuidade. Eu acho que o estudante, ele requer muito da gente, então naquele momento a gente fica animado, né? Eu acho que dentro dessa primária todo mundo faz aquele projeto naquele momento, só que acabou o estágio, acabou o PET, para tudo. Então, poucas ações tiveram continuidade. Então, eu reparo muito isso, sabe? Da fisioterapia, né? A gente tem uns estágios muito bacanas com a fisioterapia. Aí realizou um projeto numa área
chikungunya. Muito bacana, né, fazer reabilitação dos pacientes. A faculdade acabou o estágio ali naquele momento, o profissional ele não conseguiu continuar. E a gente acaba que não vê depois esse trabalho, a continuidade desse trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, sim, porque eu acho que é um momento da gente também repensar a nossa prática, né, é uma oportunidade, tem muitos resultados, mas muitas ações, elas são excelentes, mas elas param. Elas, assim que acabam os estágios, você percebe que não tem mais com continuidade. Né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa melhorar bastante, essa relação. Né? Não sei como continuar. E a faculdade, ela fez o papel dela. Eu acho que o problema mais é a gente da gestão, que não consegue continuar com aquele trabalho. E, às vezes, a gente quase não fica sabendo. Por exemplo, às vezes, eu não consigo acompanhar o que está acontecendo. Estou falando de forma geral, né? Do NASP até consigo, os meninos me dão bastante retorno, mas aí um trabalho acontece com um grupo de estágios, mas a gente não fica sabendo aqui. Então, a gente também não tem esse apoio da gestão, porque a gente também não fica sabendo, a gente não tem esse diálogo, né? Para continuar. Então, a gente acaba, não sei se deu certo, ou se não deu. Se for deixar para o profissional lá na ponta, ele vai fazer só aquele momento mesmo, ele vai ter outras demandas, ele não vai lembrar disso mais. Ele não vai procurar, né? Eu acho que os estágios que deram certo tem que ser melhor conversado. Teve um projeto bacana da faculdade, deu certo. Eu acho que tem que, deu certo, então vamos apresentar os resultados lá para a gestão, para a gente ver se a gente implementa, porque você vê que para tudo. Papelzinho da marcação das consultas. Ok. Doutor, né? Então, eu acho assim, é muito bem-vinda às universidades, né? Tem muita contribuição, mas eu acho que tem que afinar isso melhor com a gestão, sabe? Se algo deu certo, então vamos levar os coordenadores para ver se continua, né? Tá dando certo, porque às vezes a gente não fica sabendo, né? Se deu resultado positivo ou se não foi bacana. Até mesmo uma avaliação. Porque eu acho que quem teve lá, acaba que o coordenador do curso foi, ou o orientador foi, e aí, olha, a gente passou pela atenção primária, a gente passou lá pela equipe do NASP, e a gente percebeu que não tá legal. Eu acho esse feedback, a gente precisava dele, sabe? Não só acontecer os projetos das universidades, e finalizou, e pronto. Eu acho que precisava de um feedback para a gestão, até mesmo para a gente ter essa oportunidade de tentar algo novo, de melhorar. Sabe? Eu acho que, né, é minha visão, né? Posso estar errada, mas eu acho que daria mais certo, sabe? A gente poderia ter muito mais incentivo também para as faculdades estar perto da gente. Eu acho que você não está errada não, Daniela. Inclusive, eu fiz questão de conversar com você durante a disciplina, que é a disciplina de fisioterapia em saúde coletiva, que a gente trabalha com os alunos a questão do NASF, né, do papel do NASF. Eu fiz questão porque eu sei da importância dessa pactuação com a gestão. Exatamente por entender que não adianta a gente estar apagando incêndio, né, tendo ações fragmentadas, sem essa conversa que você acaba de me dizer. Porque eu sinto falta disso, né? Você deve saber que eu estava 6 anos afastado na direção do campus. Eu volto agora já querendo começar da forma que eu acho que é a mais adequada. A gente pactuar ações, dar feedback, a gestão saber o que a gente está fazendo, e essa pactuação eu acho que não é só com a gestão, são com os profissionais também, que estão na rede, né, no dia a dia, que já conhecem a realidade. Então, eu fiz essa pergunta muito nesse sentido, de entender a sua visão, e sua visão está muito dentro do que eu penso também. A gente precisa conversar mais, alinhar os esforços, para todo mundo crescer junto, né? Para a gente valorizar o NASF com informações. A pergunta da epidemiologia que eu fiz é porque eu sei que é difícil no dia a dia. Eu sei que é importante na academia, que é o ideal, né? A gente fazer um planejamento considerando os dados epidemiológicos, mas eu sei que a rotina de quem está na assistência é apagando incêndio. E ele está ali naquele dia a dia, ele não consegue, às vezes, entrar no DataSUS. E essa retroalimentação é necessária.
E a gente realmente, a gente tem as nossas paradas de férias, é uma dinâmica diferente, mas a gente precisa ter um entendimento de como que a gente pode somar a assistência e ter uma via de mão dupla, né? Então esse é o nosso objetivo, é por isso que a gente está conversando, exatamente para a gente ter o conhecimento da visão da gestão, para a gente trabalhar um planejamento compartilhado, né, de ensino dentro da assistência do NASF. Então, nada é por acaso. Você até me perguntou se eu queria conversar com algum fisioterapeuta do NASF. Eu quero sim conversar. Estive com a Gisele já. Mas só que eu acho que primeiro a gente tem que conversar com a gestão exatamente para entender a questão macro, né, da política de saúde, para depois a gente entrar nas questões específicas da profissão. Você colocou a questão do perfil dos profissionais, da gestão. Esse perfil mais amplo é importante para depois a gente ter um foco mais específico na prática. Porque muita gente fica muito preocupado com a prática. Lá na unidade, de ver a unidade, é importante sim, mas tem o seu momento, né? A gente primeiro precisa entender o todo para depois ver o que é prioridade. Então, essa é a nossa ideia, nessa minha volta de trabalhar com o município. Muito bom, mas é isso mesmo. Acho que a gente precisa conversar mais, dialogar mais, né? Para a gente chegar para fazer um trabalho melhor, né? Tanto dessa parceria, né? Da faculdade e o serviço. E o nosso objetivo, acho que é único, né? Ter a população melhor atendida, né? Oferecer mais serviços, né? E qualificar melhor nossos futuros profissionais que vocês têm aí, né? Sim. Uma outra pergunta, Daniela, você deve ter visto várias parcerias interprofissionais, fisioterapeuta, educador físico, fisioterapeuta e psicólogo. Claro que isso é a cada caso, né? Tem um caso específico, às vezes, aqueles profissionais foram lá e trabalharam juntos em uma demanda específica. Você tem muito tempo de atenção primária, você deve ter visto isso, é muito de acordo com a demanda, né? Eu vi os fisioterapeutas, eu conversei com alguns de Belo Horizonte também, do NAS, colocando muito a questão da saúde mental, que a fisioterapia às vezes não tem tanta prática de lidar com o paciente de saúde mental, mas é uma realidade que nos é colocada, porque aquele paciente vai participar do grupo com os idosos, né? E muitas vezes o profissional não sabe, porque não teve uma formação específica para aquele caso, para esse tipo de condição, né? E queria que você falasse alguns exemplos que você tem aí, que vem em mente, de parcerias interprofissionais em um grupo específico, um projeto que foi conjunto, que foi bem interessante, que teve um resultado interessante, porque a gente vê, muitas vezes, os profissionais, cada um no seu quadrado, né? Cada um trabalhando no que faz, que teve na sua formação. Mas quando junta com o psicólogo, ou com o farmacêutico, educador físico, assistente social, isso ganha força no resultado, né? Porque nenhum paciente ele é multidimensional, né? E quando entra 2, 3 profissionais, a gente sabe que todo mundo vai ter alguma parceria com o médico, que é o mais comum, mas essas parcerias internas da equipe do NAS, o que você tem aí de exemplo que você acha interessante contar para a gente? Para a gente já é algo muito comum. A gente trabalha muito em equipe, né? Eu falo que o usuário ele não é do psicólogo, ele não é do fisioterapeuta, né? Ele é da equipe, dessa da família, ele é da atenção primária. Então, a gente tem que olhar ele como um todo. Então, a gente tem, posso dar vários exemplos, né? Grupos mesmo da saúde mental, né? O fisioterapeuta ia lá, fazia alguns alongamentos, né? Com os pacientes, né? Trabalhava a questão de força, né? De mobilidade, de alguns pacientes que é necessário. O psicólogo ia nos grupos da fisioterapia, ou faz o atendimento compartilhado junto, visita domiciliar. O mais comum é visita domiciliar, né? Vai sempre mais de um profissional, né? Vai sempre, como na nossa agenda a gente vai em várias unidades, sempre fica mais ou menos 2 o NASF em cada estratégia. Então, ou no dia é assistente social junto com o fisioterapeuta, ou o psicólogo junto com o profissional de educação física, e faz esses atendimentos compartilhados.
e eu falo que o usuário ele sempre tem demanda para todos, né? E essa conversa, essa discussão de caso, a gente consegue perceber que o usuário ele é bem melhor atendido, né? Mas o mais comum mesmo é visitas domiciliares, né? Que a gente consegue identificar melhor esses pacientes. A questão mesmo do farmacêutico, do medicamento em casa, ele avalia o paciente, vê a necessidade do paciente receber medicação em casa, aí ele percebe, não, mas esse paciente é acamado, então eu vou conversar com o fisioterapeuta que ele vai trabalhar aqui junto comigo, quando eu vou olhando a questão da medicação, né, a fisioterapia vai atuando na reabilitação desse paciente, né, se tem muitos anos, né, vai olhar a questão como que ele está ali, quanto tempo na cama, né, a questão de virar esse paciente, como pegar nesse paciente. Então, os profissionais, é mais comum isso. Sei que cada um fica no seu quadrado, mas a gente tenta trabalhar muito em conjunto e capacitar um ao outro. A gente não vai saber tudo, mas a gente sempre vai aprender um com o outro, né? Que é o nosso objetivo. Então, o NASF, ele tem que fazer essa capacitação. É difícil da fisioterapia entender a saúde mental, mas o psicólogo, ele vai tentar orientar todos os outros profissionais da atenção primária, seja do NASF ou os outros profissionais, como a gente vai trabalhar com aquele paciente, como aquele paciente tem que ser atendido, como tem que ser o acolhimento daquele paciente. Então, a gente tem, é bem mais comum para a equipe do NASF esse trabalho, porque a gente já trabalha com essa discussão e a gente realiza normalmente o que chama projeto terapêutico singular do paciente. E ele, todos participam da discussão de caso, né, e aquele paciente, ele é matriciado, e a gente, né, vê que cada um pode atuar de uma certa forma para a qualidade de vida desse paciente. Fala, às vezes o paciente não vai ter uma solução, né, mas a gente pode melhorar aquela situação de saúde dele, pelo menos a qualidade de vida dele. Ele pode estar doente, mas ele pode ter uma qualidade de vida, né. Aí todos os pacientes, todos os profissionais trabalham em conjunto nesse paciente, né? Junto para um melhor atendimento. Ótimo. Daniela, esse vídeo vai ser exposto para os alunos do 7º período, já estão terminando o curso, e os alunos que estão entrando no estágio agora, na atenção primária. E aí, para a gente encerrar essa conversa, o que você passaria de mensagem para esses futuros profissionais, considerando toda essa experiência acumulada que você tem com diferentes profissionais que já passaram pelo NASF, considerando as questões da formação, né? Você já falou do perfil, o que você diria para esses profissionais que estão ali querendo, né, o diploma para já começar a trabalhar, alguns com perfil, outros pensando em trabalhar num hospital, numa clínica, que mensagem que você passaria para esses profissionais, considerando a sua formação, né, de serviço social, porque é uma formação diferenciada nessa questão da sociedade como um todo, de uma realidade bem complexa que a gente vive, e sua experiência como gestora também, de uma equipe multidisciplinar, com pessoas com formações bem diferentes umas das outras. Foi um momento muito bacana, eu agradeço o momento, né, e que gostaria muito que a gente tivesse, que esses futuros profissionais tivessem muita vontade de trabalhar pelo SUS, né? O SUS é uma ótima oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vivência, de você conhecer mesmo o outro, saber as suas fragilidades, então que vocês venham sem preconceitos, sem nenhuma malícia, venha com vontade de trabalhar, venha com vontade de colocar a mão na massa, venha com vontade de colocar a mão no paciente, né, porque tem gente que às vezes não quer colocar a mão no paciente, não, mas ele mora de uma forma que vocês vão lidar com situações que não é a realidade de vocês, são realidades muito longe, muitas vezes, né, as demandas que vocês vão ver na atenção primária, né, na realidade da saúde pública, às vezes é muito triste e é longe da nossa realidade. Então, que vocês venham, assim, com um olhar mais ampliado, e um olhar mais com empatia, né, perceber que pode, sim, fazer algo pelo outro,
A gente não está aqui para ajudar, mas a gente está aqui para tentar fazer que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida, mesmo estando naquela situação, né, de saúde ou de vulnerabilidade social, e que vocês sabem trabalhar em equipe, né, escutar o outro, saber que o outro pensa diferente de vocês. A gente não pensa igual, não tem como pensar igual, cada um tem aí uma realidade, cada um veio de uma família, cada um foi criado de uma forma, então a gente vai pensar diferentes, isso é comum, e que a gente então sabe respeitar o outro, e respeitar o limite do outro, e respeitar principalmente e ouvir sempre o nosso usuário, os nossos pacientes, a gente também tem que respeitar o que ele quer, às vezes a gente fala assim, nossa, o paciente precisa de tal coisa, mas será o que ele precisa mesmo? Você escutou o que ele precisa? Então, a gente sabe ouvir, né? Seja bom profissionais e bom ouvintes. Eu acho que vai dar muito certo na atenção primária, né? E saber acolher, né? A gente tem que saber acolher todos, né? Ter mais aí uma empatia pelo outro. Acho que é isso. Muito obrigado, Daniela, pela sua disponibilidade, por toda a sua contribuição aí para o SUS aqui de Valadares, e por ter participado aqui com a gente desse momento. Um grande abraço a todos. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada.